Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 17. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de uma vez mais estar aqui na minha casa, na Devec Sede, poder compartilhar do Evangelho da Graça, do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Deus pela vida do meu pastor Silas, pastor Elisete, esse ministério, pastor Silas Filho, pastor Odilto e toda a liderança aqui da Devec. Estou acompanhando a minha esposa, uma vez mais, nesse culto de domingo para louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 17, vamos ler até o verso de número 27. Quem encontrou, diga amém. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo até Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão que falecera. Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu ao seu encontro, mas Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo quanto pedires. E Jesus lhe disse: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite através do teu Evangelho, através da sua palavra. Ilumina, ó Pai, nosso entendimento para que possamos entender um pouco mais a sua lei. Fale conosco, pela infinita graça e misericórdia, nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, ele tem 2 partes. O livro dos sinais e o livro da glória. O livro dos sinais termina no capítulo de número 12. O livro da glória termina na ressurreição de Jesus Cristo no Evangelho de João. O livro dos sinais, de fato, o grande sinal do livro dos sinais, da primeira parte, é a ressurreição de Lázaro. É o encontro, esse momento assim fantástico que vai acontecer. Nesse texto aqui que você e eu acabamos de ler, vemos um relacionamento de Jesus Cristo com uma família que ele amava, uma família que ele tinha um carinho muito grande e uma casa que ele frequentava. Interessante do texto são algumas reflexões que o Evangelho de João traz para mim e para você. Algumas narrativas da comunidade joanina que você e eu possamos, de fato, aprender um pouco a respeito de Jesus Cristo e reflexões que eu trago para mim. No verso de número 17, o Evangelho de João diz o seguinte: ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Eu tenho lido esse texto há algum tempo. Minha esposa é testemunha viva disso. Como eu tenho me dedicado muito ao Evangelho de João, principalmente ao capítulo de número 11. Mas como dizia Charles Spurgeon, as grandes revelações nunca estão na superfície da palavra, sempre estão debaixo da palavra, através da busca e da oração. E mergulhando no texto, ao ler o verso de número 17, esse verso se transformou em uma pergunta do Espírito Santo para mim. Ronald, quando Jesus chegou na sua vida, como é que estava a sua vida? Essa é uma das perguntas muito interessantes do texto. Porque Jesus, quando chega na casa de Marta e Maria, havia um morto. Mas depois que Jesus chega e sai de lá, não tem mais morto, tem vida. Como é que você estava quando Jesus chegou na sua vida? Quando ele entrou na sua casa, como é que estava a sua casa? Você reparou que toda vez que Jesus chega, ele nunca chega em momento de festa ou de alegria? Sempre um momento de tristeza, quando o dinheiro vai embora, a saúde vai embora. Ou seja, Jesus é aquele que chega quando todo mundo vai embora. Jesus é aquele que estende a mão quando ninguém mais estende. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque ele chegou na nossa vida. Ele mudou a sua história, mudou a minha história. Porque se ele não tivesse chegado lá,
Se ele não tivesse chegado na minha vida, você e eu não estaríamos aqui. Mas ele chegou e mudou a nossa casa e a nossa vida. Aleluia! E Jesus chega de uma maneira fantástica. Ele nos surpreende. Talvez você entrou hoje aqui e está assim, pastor, ele não chegou na minha vida. Ainda não, mas ele vai chegar hoje. Porque ele está aqui, ele vai chegar na sua vida como chegou na minha vida. O importante é que ele chega. O importante é que ele vem. O importante é que ele se aproxima. No caso de Marta, Maria e Lázaro, ele vem debaixo de um momento de luto e de dor, mas ele se aproxima. Ele não desiste de nós, ele não nos abandona. Ele vem com a sua misericórdia e com a sua graça, com a sua compaixão. Ele vem nos atender. Porque infelizmente, em nossos momentos de dor e aflições, muitas pessoas nos abandonam. Quando o dinheiro acaba, quando a saúde vai embora, pastor Marcelo. Quando a nossa força física se esvai. Ou quando as aflições batem à nossa porta. Ou talvez os pesadelos nos envolvam e nos levem a lugares que a gente não consiga achar uma saída. Aí que Jesus chega. Ele vem com poder e glória, iluminando todo o caminho. Ele vem com graça, poder e virtude, aleluia. Então eu quero te dizer uma coisa, você e eu só estamos aqui porque ele chegou na nossa vida com graça e misericórdia. O dinheiro foi embora, a saúde foi embora, os amigos foram embora, mas Jesus chegou, ele estendeu a sua mão e ele nos resgatou das trevas, aleluia. E assim como ele chegou na minha vida, assim como ele chegou na vida desse irmão que está do seu lado, eu quero dizer para você que está aqui hoje, talvez vivendo um momento de aflição, momento de angústia, momento de desespero, fique em paz, porque Jesus está chegando. Ouça os seus passos chegando na sua vida. Eu sinto a sua presença e ele vai chegar e ele vai te resgatar. Assim como resgatou a minha vida, resgatou a vida da minha família, ele vai resgatar a sua vida também. E Jesus foi. Jesus chega na casa de Marta e Maria. O interessante do texto, que Marta queria que ele chegasse no horário, mas ele nunca chega no horário que você quer. Ele só vai no horário que ele quer. Jesus, ele não obedece a sua agenda, ele tem uma agenda própria. O importante é que ele chega. O importante é que a agenda dele, ele cumpre. Ainda que você e eu possamos talvez fazer alguns planejamentos da vida. Eu queria muito que ele viesse antes. Mas ele veio agora. O importante é que ele chegou. O importante é que ele é aquele que vem. A beleza do texto, o Evangelho de João, nos mostra a surpresa do Evangelho. Marta e Maria queriam horário, queriam tempo, pastor Fernando. Queriam uma ideia, mas Jesus disse, não, eu vou chegar no meu tempo. Essa surpresa de Jesus, essa graça de Jesus, essa presença dele é maravilhosa. O importante é que ele vem. Quando você e eu marcamos na data, ele não chegou, mas eu vou te falar, ele está chegando. Você crê nisso? Ele está chegando, ele está vindo. E Jesus se aproximando de Marta e Maria, dessa região. O texto diz no verso de número 18. Ora, Betânia ficava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, 3 quilômetros. Interessante que a palavra Betânia tem algumas traduções. No caldaico significa lugar do encontro, na língua caldaica, babilônica. Ela tem algumas versões, traduções diferentes, para o grego, para o hebraico e para o aramaico. Vou ficar com o termo em aramaico. Próximo significa casa da tristeza, casa da aflição. Então Betânia no aramaico dá mais ou menos essa ideia, casa da tristeza ou casa da aflição. Betânia era uma aldeia, um lugar simples, pequeno. Mas se você ver o texto, a Bíblia diz que Jerusalém fica próximo, 3 quilômetros. Jerusalém significa cidade da paz. Isso aqui é fantástico. Ou seja, a casa da aflição ficava muito perto da cidade da paz. Ou seja, a cidade da paz estava muito perto da casa da aflição. Então Jesus estava indo para Betânia, porque com certeza ele transformaria Betânia em Jerusalém. Ele tiraria aquela casa da aflição e transformaria como cidade da paz. Então deixa eu ser profeta na sua vida. O Jesus que está chegando, o Jesus que chegou na minha vida, é o mesmo Jesus que vai chegar na sua vida. Ele vai transformar a sua Betânia, de casa da aflição, em cidade da paz. A diferença é que a aldeia é muito frágil. A aldeia qualquer um entra, qualquer um destrói, mas a cidade da paz não pode ser destruída, porque ela tem muralhas, ela tem 12 portas, há um rei sentado no trono no meio dela.
Se a sua aldeia é aflita, fique em paz que Jesus está chegando com Jerusalém. E é uma paz que você não tem ideia. É uma paz que excede a todo entendimento. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus vai transformar a sua aldeia de Betânia e vai transformar em Jerusalém uma cidade da paz. Que haja um tempo de paz no seu casamento. Que haja um tempo de paz na sua vida. Que haja um tempo de paz sobre a sua casa. Que a paz de Deus que excede a todo entendimento esteja sobre você, esteja sobre a sua casa em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em 2021, eu tive o privilégio de ministrar uma terça aqui da palavra. E falei sobre a paz de Deus. Que paz é essa? Falei em cima de João 14, 27. Paulo, quando fala sobre paz em Filipenses 4, 7, Paulo usa um termo muito interessante, ginosco. Ou seja, o conhecimento humano não é capaz de compreender a paz cristã. Quando Paulo diz que a paz de Deus excede a todo entendimento, Paulo está dizendo que a concepção de paz nossa que nós temos para os homens lá fora é uma concepção muito difícil. Por exemplo, nós estamos acompanhando as guerras no mundo. O mundo basicamente faz paz em cima de papel e caneta, em acordos de paz. Eu lembro-me muito bem... quando nos jardins da Casa Branca, Bill Clinton apertou a mão, Bill Clinton junto com Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, assinaram o acordo de Oslo, o acordo de paz entre os palestinos e os judeus. Pergunta, eles estão em paz? Não há paz, assinaram um papel, talvez numa caneta boa, Montblanc, não sei, mas assinaram um acordo de paz, colocaram no papel, não cumpriram. A paz humana é simplesmente fundamentada em papel, em estrutura, em lugar geográfico. A minha e sua paz não é um papel. A minha e a sua paz não é estrutura. A minha e a sua paz é uma pessoa. Porque o menino nos nasceu, um reino lhe foi lhe dado. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Aleluia! A minha e sua paz, independente do lugar onde você e eu estivermos, a nossa paz vai estar lá. Por isso que quando você e eu estamos lá, talvez vivendo de uma Betânia, cheia de aflição e angústia, mas aí a presença dele chega. Aí ele transforma a nossa Betânia em Jerusalém. Aleluia! E aquelas pessoas que conheceram a nossa Betânia, viram a nossa realidade de aflição, e depois de tempo depois, visitam a nossa casa e falam, o que aconteceu? Aí você diz, você não sabe, mas quando você foi embora daqui, o príncipe da paz entrou lá naquela rua e entrou aqui dentro da minha casa e transformou a minha Betânia em Jerusalém. Que a sua Betânia hoje seja transformada em Jerusalém, que haja paz na sua vida, que haja paz na sua casa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a paz cristã é uma paz que o homem não consegue compreender. Excede a todo entendimento. O que Jesus estava fazendo para ir a Betânia era exatamente isso. Ele não transformaria só pessoas, ele transformaria o lugar. Então deixa eu te falar uma coisa. Ele não vai transformar só você e a sua família, ele vai transformar o lugar onde você está. O lugar vai ser conhecido com outro nome. Ele vai dar um outro nome a esse lugar, mediante a visita que ele vai fazer para você na sua casa. Ele vai mudar a tua realidade geográfica. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim, é o que o texto diz para mim. E nesse sentido, na sua Bíblia, por gentileza. A Bíblia vai falar, na sua Bíblia, por favor. Muito dentre os judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão que falecera. Isso é uma prática judaica. Os judeus seguem uma regra muito séria a nível de luto. Tem um termo chamado Shivá, que é 7 dias de luto. Existe um livro maravilhoso chamado Instituições de Israel, Roland de Volks. Roland de Volks vai explicar de maneira muito detalhada o luto judaico. É um livro muito simples de se ler, é um livro muito interessante. E nesse livro tem algumas práticas que os judeus fazem. Por exemplo, em Jeremias capítulo 16, verso de número 7. Jeremias vai descrever para mim e para você. O que se faz quando você visita alguém de luto? O texto vai dizer em Jeremias, é o pão do luto e o cálice da consolação. Aquele que está velando um corpo em estado de luto, ele costuma não fazer comida, porque tudo que põe a mão é impuro. Então a prática judaica é que as pessoas do lado de fora, pastor, vão na casa e levam um pão, levam uma comida para que a pessoa possa comer.
Vou explicar para você em detalhes um pouco mais simples. Quando você vê séries americanas, filmes americanos, onde tem um luto e um momento de velório, é muito comum ter buffet. Isso é uma prática que os americanos pegaram por causa da influência judaica. Eles fazem buffet. Alguém faleceu, eles fazem um buffet para comer. Nesse caso é mais ou menos isso. Esses homens estão indo lá, na casa de Marta e Maria, a fim de consolar, levar um pouco de respeito. Eu gosto da tradução da KJA, King James atualizada, que da Central Gospel, da Bíblia, Cristo em toda a Escritura. No mesmo texto aqui na sua Bíblia, verso 19, a KJA bota uma outra ideia. Procuravam confortar. Ou seja, o homem, ele está tentando fazer algo que ele não consegue. Procuravam confortar. Rapaz, que expressão sensacional. Ou seja, a KJA está dizendo para mim que aqueles homens foram na casa de Marta e Maria tentar sarar uma ferida que só Deus pode sarar. Eles foram tentar fazer algo por fora. E são feridas, são um tipo de sensações que você e eu, que o sexo não vai resolver, que a droga não vai resolver, que a viagem mais cara internacional não vai resolver. Existem feridas e mágoas no seu coração que só o Paráclito pode resolver. Só o Espírito Santo pode resolver. Você pode se mudar, você pode ir para uma outra cidade, você não vai conseguir resolver. Porque o homem vai tentar, aleluia, fazer por fora algo que só pode ser feito por dentro. E só Jesus pode de fato curar a sua vida. Só o Espírito Santo pode. E a comparação que João coloca para mim é que é uma comparação dantesca. Se você ver na sua Bíblia, no verso 19, os homens vão para consolar, mas olha comigo, verso de número 11, do capítulo 11 de João. Olha o que diz o texto. Depois de dizer isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Rapaz, dá para ficar 3 dias aqui. Ou seja, o homem vai para tentar confortar. Jesus não vai tentar, Jesus vai resolver. Ele entra para resolver. Ele não está indo lá simplesmente por não, ele está indo para resolver. Ele está dizendo o seguinte, não, eu não vim aqui alisar, eu vim resolver. Então deixa eu te dar uma palavra. Jesus, ele não está indo na sua vida, não veio na minha vida, não foi para tentar. Ele vai resolver, ele vai entrar para resolver, aleluia. Ele vai de fato sarar a nossa ferida e a nossa dor. Curar a nossa alma, curar o nosso coração. Enquanto os homens tentam de todas as formas, aleluia, tentar trazer algum tipo de consolo, algo por fora, um tapa nos ombros, Jesus entra para mudar a nossa realidade de fato. Por isso que é muito interessante o texto. Se eu fosse falar um pouco mais, é como se Jesus dissesse aos discípulos, deixa os homens irem primeiro, deixa que eles vão primeiro, porque depois que eu chegar, eles vão ver a diferença. Jesus está dizendo isso para você e para mim. Ele está dizendo para você perceber a diferença quando ele entrou e quando ele não estava. Porque quando ele entra, ele sara. Quando ele entra, ele cura. Quando ele entra, ele conserta. Quando ele entra, ele restaura. Ele purifica as nossas feridas. Ele limpa o nosso coração, aleluia. Ele muda a nossa realidade. É por isso que no texto eles vão primeiro, Jesus vai depois. E nesse texto, verso de número 20, o texto diz para mim e para você. Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu ao seu encontro, mas Maria ficou sentada em casa. Só que é interessante. Eu não sei quem foi o evangelista, o missionário, o folheto, o recado que chegou para ela. Ó, Jesus está aí. Nossa. Jesus chegou. Jesus está aí fora. Se você vê o texto, Marta, quando soube que estava vindo, saiu ao seu encontro. Marta rompeu com o luto. O judeu não pode romper com o luto. Jesus tinha que entrar no luto e participar daquele choro com ela. Mas quando ela descobre essa boa notícia, esse bom evangelho, literalmente, a boa mensagem, ela rompe com o luto, mas vai ter um encontro com Jesus Cristo. Ela não se importa com o lugar de dor onde ela está, mas ouvir que Jesus chegou, muda toda a realidade. Então deixa eu te dar uma palavra, rompa com qualquer coisa, mas não deixe passar a oportunidade de você se encontrar com Jesus aqui hoje. Aleluia. Rompa com o seu luto, rompa com a sua aflição, rompa com tudo aquilo que te trava no passado. Porque às vezes a gente olha para trás, às vezes a gente não quer ir, mas aquela notícia bateu, aleluia. Dentro do luto, da casa de dor,
com os homens lá. O texto diz, verso 19, tinham muitos judeus naquela região. Ela não quis nem saber das pessoas que estavam na casa dela. A melhor notícia chegou, Jesus está lá. Meu irmão, e quando Jesus chega, Ele é a primazia na nossa vida. Quando Jesus chega, Ele é o primeiro lugar da nossa vida. Tudo se torna secundário. Então vou te dar uma palavra nessa noite. Rompa com qualquer coisa, mas não deixe de ter o encontro com Jesus aqui hoje. Aleluia! Não deixe as coisas do passado, as tristezas do passado, as angústias do passado, os sofrimentos do passado, as aflições do passado. Você tem uma boa notícia: Jesus está na Devec, aleluia. Jesus está aqui entre nós, e hoje Ele marcou esse encontro. Ele está dizendo, eu vim aqui hoje ter esse encontro contigo, portanto rompa e venha ter um encontro com Jesus Cristo, aleluia, aleluia. É o que Marta faz. Marta vai romper, rompe com a dor, rompe com o sofrimento, rompe com o luto, rompe com a angústia, mas ela vai em encontro. Às vezes a gente queremos sair do meio do luto, da dor, do sofrimento, da aflição e da angústia. Mas às vezes a gente não quer esquecer das coisas do passado para ter um encontro com Jesus Cristo de fato. Por exemplo, eu vou lá no Antigo Testamento e volto rápido. Sansão é um cara fantástico. Sansão mata um leão, mas não explode a ponte do passado. O que ele faz no passado? Ele vai lá beber o mel da caveira do leão. Quem não rompe com pontes do passado não pode viver os projetos de Deus do futuro. Marta, ela tinha que escolher: ou eu fico no luto, ou eu vou ter um encontro com Cristo. Não tem como dar as duas coisas. Tem uma boa notícia para você: Jesus chegou. Ou você vai embora daqui com a mesma coisa que você trouxe, ou você vai embora daqui carregando Jesus no seu coração. Ou você vai embora com Ele do seu lado. Ou você vai embora trazendo aquilo que você veio. Porque este lugar aqui, meu irmão, se você acha que você veio aqui à toa, você não veio não. Se tem uma coisa que isso aqui é a casa do Pai. Ele marcou um encontro com você. E eu acho interessante que quando Jesus marca o encontro, ele nos encontra, mesmo a gente marcando e achando que Ele não vai estar lá, Ele vai estar. Nicodemos era de madrugada, ele encontrou o cara de madrugada. A mulher de Samaria era meio-dia. É necessário passar por Samaria, 10 da manhã? Não. 4 da tarde? Não. Meio-dia. Então vamos passar lá. Por quê? Porque lá havia uma mulher sentada, melhor, lá no poço a qual Jesus estaria aquele encontro. Hoje, não foi você que marcou na sua agenda, não foi o Uber que te trouxe, não foi a bicicleta que te trouxe, não foi o BRT que te trouxe, não foi o táxi, não foi o carro, nem foi a moto aí da turma aí dos Águia, não, quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Ele te trouxe hoje aqui para ter um encontro com Jesus Cristo. Ele marcou esse encontro com você aqui hoje, aleluia, aleluia. É por isso que você e eu estamos aqui. Albert Einstein dizia: Deus não joga dados, aleluia. Deus não trabalha destino, Deus trabalha propósito. Destino é coisa pagã, propósito é coisa de Deus. Ele trabalhou aqui algo, e quando ele chega nessa casa, aqui para mim é a cereja do bolo, é o verso 21, é o 21 e o 27. Mas Marta disse: ah, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Provavelmente essa foi a fala falada por Marta e Maria durante 3 dias. No verso de número 32, Maria vai falar a mesma fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Provavelmente essa foi a fala do consolo. Nesse texto aqui, irmãos, esse verso, você pode sublinhar e anotar do lado. É uma mistura de lamentação com decepção. Murmuração é pecado, lamentar é do jogo. Hoje nós aprendemos sobre a lamentação do profeta, sobre a dor da cidade pecadora. Lamentação é do jogo, murmurar não. Você vai ter salmos de lamento, livros de lamento, orações de lamento. Murmuração não pode. No caso de Marta, é um lamento decepcionante. Ah, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esse lamento envolve algumas questões a respeito de quem Cristo é para ela. Se você vê o texto, há um envolvimento do ponto de vista do passado. Ela está querendo dizer nas entrelinhas: ah, o Senhor chegou atrasado. O Senhor poderia ter vindo um pouco mais cedo, mas Ele morreu. E agora já é 4 dias, como é que resolve isso? Deixa eu te contar um pouco a respeito de Marta, Maria e Lázaro. Se você olhar na sua Bíblia aí, Lucas capítulo 10, verso de número 39, que é quando Jesus vai entrar na casa de Marta e Maria a primeira vez. Você vai ver na sua narrativa, pode olhar aí na sua Bíblia e no seu texto. Em momento nenhum, Marta, Maria e Lázaro chamam Jesus de Cristo, o Messias,
só trata ele como Jesus. Na concepção da ideia do texto, eles ainda olham para Cristo, olham para Jesus como se ele fosse um profeta. Assim como os discípulos do caminho de Emaús abandonam Jerusalém achando que Jesus é um lestai, como está lá no grego, um revolucionário. Aí eles estão decepcionados a respeito de quem Jesus é. Jesus então aparece diante deles, expõe as escrituras e aponta que ele é o Cristo, eles voltam para Jerusalém. O mesmo caso essa família. Essa família tinha um contato com Jesus Cristo aqui fora, mas não tinha Jesus aqui dentro. Não importa se aqui fora da sua casa tem louvor, tem música. O lance não é aqui fora, o lance é aqui dentro. O lance é quem é Jesus aí dentro da sua vida. Então Marta olha para Jesus, mas se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Numa fala um pouco olhando para trás. Se de fato ela conhecesse, se de fato ela soubesse que era Cristo, ela não falaria isso. Ela exultaria de glória, porque de fato o Filho de Deus está ali. Então diante disso, ela diz o seguinte na sua Bíblia: mas também sei que mesmo agora Deus te dará tudo quanto te pedires. A palavra pedir aí do grego é sensacional. É uma ideia de pedir do empregado para o patrão. Pastor Silas, ele coloca como se Jesus fosse o empregado e Deus como patrão. Ela trabalha uma perspectiva de diferença. Jesus é igual, Jesus é Deus. É a mesma, ele é o verbo vivo. Mas na ideia dela é isso. Então deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes Deus vai permitir algumas coisas na minha e na sua vida, porque Ele quer salvar nossa alma e a nossa família. Porque às vezes Ele quer de fato que você e eu venhamos a conhecer quem Ele é de verdade. Como eu já disse uma vez aqui na igreja e volto a repetir, como o nosso pastor diz, repetição é pedagógica, milagre não salva, presença salva. Milagre é coisa de pele, presença é coisa de alma. Milagre, eu conheço pessoas que experimentaram milagre e abandonaram o evangelho, mas eu nunca vi quem tem a presença deixar a cruz do Calvário. Porque quem tem a presença compreende que o maior milagre da vida é a presença de Deus no coração dele. Então no caso de Marta e Maria, Deus, Cristo, permitiu que acontecesse isso, porque Ele queria salvar aquela família. Então deixa eu te falar uma coisa. Às vezes Deus vai permitir algumas coisas na minha e na sua vida, para converter a nossa alma, para mudar o nosso status de relacionamento com Cristo. Porque às vezes a gente olha para o Cordeiro e pensamos que ele é um profeta. Ele não é um profeta não, filho, ele é Deus. Ele está sentado no alto sublime trono, aleluia. Ele tem todo o poder em suas mãos, aleluia. Ele é o que era, o que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas no caso de Marta, havia uma visão distópica. Havia uma visão estranha. E ela não sabia quem Jesus era. Então Jesus dá uma afirmação que para mim, se ele fala isso para mim, eu caia de joelho. Verso 23. Teu irmão há de ressuscitar. Eu já marchava. Eu dava lugar. E Jesus não promete, ele afirma. Teu irmão há de ressuscitar. Ele está dizendo, se Marta, eu não vim aqui à toa. Eu vim para mudar a história. Ele está dizendo para mim e para você, ele não chegou na sua e na minha vida para ficar a mesma coisa. Ele entrou lá e entrou aqui para mudar a história, aleluia. Ele está dizendo que vai fazer, aleluia. Ele vai fazer. Diante de uma expressão dessa, aleluia. Diante de uma graça dessa, ela era para cair de joelhos, pastor Ivanildo. Ela era para estar em prantos diante do Cordeiro de Nazaré. O que me espanta é o verso 24, que é esse aqui é pesado. E replicou ela: eu sei, Senhor, que Ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu quero que você veja esse verso 24 com calma. E tente achar o nome de Jesus no verso 24. Acha o nome de Jesus no verso 24. Ela está dizendo que Lázaro vai ressuscitar a toque de caixa. Não, Senhor, ele tem ficha guardada. Ele vai ressuscitar automático. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém faz nada na vida se Jesus não estiver no meio. Ela está dizendo, não, Jesus, ele vai ressuscitar Jesus. Não, negativo. Você não entendeu, Marta. Se eu não estiver aí, a coisa não anda. Você e eu podemos ter o melhor diploma, mas se Deus não entrar na frente, a porta não abre. Você pode morar no melhor lugar, mas se Deus não estiver na frente, você não tem paz. Se Deus não estiver na frente, a tua vida não anda. A tua vida não está andando porque você é bom, eu sou bom, ou você é bonito e eu sou mais ou menos. Negativo. A tua vida está andando, a minha está andando porque quem está na frente é o general de batalha, Jesus Cristo.
Marta está achando que Lázaro vai ressuscitar a toque de caixa automático. Ninguém ressuscita automático. Se Jesus não estiver no meio, nada anda. Às vezes eu fico imaginando algumas pessoas. Fazem planos e não colocam Cristo. Planejam a vida e não colocam Cristo. Organizam a vida e não colocam Cristo. Meu irmão, verso 24. Não ele há de ressuscitar. Como? Como vai ressuscitar se é um dono da vida? Como vai resolver se ele não está lá? Aleluia. Jesus está dizendo hoje para você e para mim, meu filho, se você não me colocar na frente da sua vida, a sua vida não vai andar. Ah, mas se eu estiver na frente, não tem Satanás que pode impedir quando eu estiver na frente da sua vida. Aleluia! Aleluia! Alá, Jora, Súria! Aleluia! Quando ele dá essa palavra para ela, quando ela dá essa palavra para ele, Jesus vai pôr a credencial dele na mesa. Verso 25, primeira credencial. Ele vai dar duas ideias para ela. Eu sou a ressurreição e a vida. Nossa. Ele já está dizendo para Marta, Marta, você está enganada. Se eu não tiver, não levanta. A palavra eu sou a ressurreição, a vida, a ideia aí é gerador. Isso é sensacional. Gerador. O que é um gerador? Gerador que nossa igreja tem aqui fora. Falta luz, o gerador liga. O que Jesus está dizendo? Marta, eu sou o gerador. Porque quando eu chego aonde está morto, fica vida. Quando eu chegar, botei o pé, tudo que está morto levanta. A morte vai embora e a vida chega. Então deixa eu te falar uma coisa, o gerador da vida chegou na sua vida e na minha vida. Porque quando ele põe o pé aonde tem morte, vira vida, aleluia. Que haja vida sobre a sua casa, aleluia. Que haja vida sobre a sua família. Que haja vida sobre o seu ministério. Que o sopro de vida de Deus venha soprar sobre mim e sobre você, aleluia. É o que ele está dizendo para ela. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que faço. E ele diz na sua Bíblia, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está explicando para ela. No verso 25 e 26 são dois tipos de crença. A primeira é a crença espiritual. A segunda é a crença corpórea. Ele está dizendo, olha Marta, se você crê em mim agora, o teu espírito que está morto vive. Eu vou trazer vida ao seu espírito morto. Segunda coisa, verso 26. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Que espetáculo. Ele está falando sobre ressurreição. O tema da glorificação. Eu falei sobre, comparei até Lázaro e Jesus ano passado aqui. 17 de outubro do ano passado, eu falei sobre Lázaro e Jesus Cristo, comparei que Lázaro reviveu e Jesus ressuscitou. Depois você vai lá no YouTube e acha essa palavra que eu falei numa terça-feira. Jesus está falando sobre glorificação, sobre vida eterna. Isso aqui, irmãos, eu com todo respeito, por isso eu sou cristão. Eu sou cristão porque eu vou ressuscitar. Cara, a morte não tem poder sobre mim. É assim, eu não sei como é que funciona na minha cabeça. Minha esposa, você conversa com ela, ela vai falar, Ronald é meio doido. Às vezes eu estou lá em casa, pastor, às vezes eu choro. Eu fico assim, rapaz, isso é loucura. Eu sirvo a um Deus que matou a morte. Rapaz, que loucura. Velho, isso é muito doido. Que loucura. Ele matou quem mata. Ou seja, a morte veio matando todo mundo. Chegou nele, ele pisa na cabeça da morte e fala assim, acabou, chega. Daqui para frente é vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Por isso é encantador. Por isso que a palavra, no período da história da igreja, o primeiro século, por isso que os homens se tornaram cristãos. Cara, você abre a Ilíada de Homero. Homero, uma boa obra, a Ilíada. Se você não conhece, uma obra interessante. O final da Ilíada, pastor. Morte, cremou, morreu, cremou, morreu, cremou, morreu, cremou. Todo final da Ilíada é morte e cremação. Porque para os gregos, a morte é um inimigo intransponível. Os egípcios, transmigração da alma, reencarnação, né, que vai ter um pouco lá da religião órfica, do orfismo grego. Orfeu, transmigração, morreu, acabou, já era. Aí vem Paulo, vem Jesus Cristo. Aí vem Paulo pregando em Atenas. Eu estou pregando aqui um Deus que ressuscitou. Rapaz, peraí, o seu Deus resolveu, o meu Deus resolveu.
a morte foi resolvida. Aí ele cai com essa mensagem, num período de história que os homens não tinham esperança. Por isso que a ressurreição é de fato a mensagem da esperança. Porque eu falei isso aqui uma vez e repito. Você pega o avião, vai lá na França, está lá o Sepultura, Denisard Hipólito Rivel, Allan Kardec, morto, está lá sepultado. Buda Siddhartha Gautama virou estátua, está lá, não resolveu. Smith Jr., os Mormons, sepultado nos Estados Unidos, não resolveu. Helena Petrovira Blavatsky, promulgadora da nova era, morta. Dizia que seria imortal. Está lá, não resolveu. Ano passado eu estive em Jerusalém com o pastor e com os pastores aqui. Fomos lá no Jardim do Túmulo. Tem uma pedra rolada e uma placa escrita: ele não está mais aqui. 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 Ele já ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia! Remanjora suri, rebadarácia. Quem pode adorar? Remanda calassúria. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero muito que ele volte. Quero muito que ele volte agora, hoje. Hoje. Eu tenho isso no meu coração. Mas às vezes o Espírito me faz pensar em algumas coisas. Ronald, e se ele não vier? E se passar 300 anos e Cristo não vier? Se passar 300 anos e ele não vier, você e eu não teremos nada nosso aqui na terra. Nada. Talvez para alguns o nome de um viaduto, de uma travessa. Travessa Marcelo Freixo. No máximo assim. Quando não, viveu há uns 3 séculos lá atrás. Talvez no máximo assim. Não tem nada nosso. Você e eu não estamos aqui. Mas há um Deus no céu. Com seu nome escrito no livro da vida, pastora. Mesmo passando todo esse tempo, ele vai falar assim, ó. Fulano, e você vai vir à vida. Ele não quer saber quanto tempo. Importante que você e eu temos uma aliança. Você e eu podemos não estar aqui, mas ele está no céu dizendo: eu tenho uma aliança com meu filho. Ele vai vir à vida. Vem à vida. Essa é a mensagem da esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. Se ele resolveu o problema da morte, o que é uma porta de emprego? Se ele resolveu o problema da morte, o que é o juiz assinar uma caneta lá e dar a vitória? Eu quero te dizer que o maior problema ele já resolveu. O que vier depois ele resolve qualquer coisa, porque todo o poder foi dado nos céus e na terra para ele. Aleluia! Ele tem todo o poder nas mãos dele. Ele tem todo o poder. E diante dessa palavra, cadê meu amigo aqui? Tangedor, vem cá, meu amigo, por gentileza. Na sua Bíblia, por favor. E o texto diz, verso 27. Aqui está a conversão de Marta. Sim, Senhor. Respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Para Pedrão falar isso, Pedrão teve que ir lá para Cesareia de Filipos. Quem diz os homens ser o filho do homem? Jeremias. Sei que. Aí Pedro disse: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou. Sabe qual é a grandeza dessa mulher? Ela descobriu quem Jesus era no luto. Nossa, cara. Na dor. Nossa, cara. Ela não deixou a dor tapar a vista dela de ver Jesus no meio da dor. Jesus vai abrir os seus olhos e você vai ver Jesus aí junto com você. Oh, aleluia. Você vai abrir os seus olhos e vai ver Cristo. E a beleza do texto é o verso 28. Depois de ter dito isso, retirou-se e chamou a sua irmã Maria. E disse: o mestre chegou e te chama. Se você virar a sua Bíblia aí, por gentileza, o verso capítulo 12, verso de número 3. Então Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito caro, e ungiu os pés de Jesus. E os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com perfume e bálsamo. Lembra que Maria sempre ficava aos pés de Jesus? Por que ela nunca ungiu Jesus antes? Porque ela não imaginava que ele era Deus. Ela pensava que ele era um profeta. Mas depois que você descobre quem ele é, a adoração muda. O nosso relacionamento com ele muda. Quando ela viu: rapaz, eu estava com Deus lá em casa.
e deixou passar. Mas graças a Deus pela misericórdia, Deus deixou um tempo para ela poder fazer isso. Hoje é o tempo de você entregar a sua vida a Cristo, de você voltar para o caminho do Senhor, porque Jesus marcou esse encontro com você. Vai ficando de pé em nome de Jesus.